Muito boa tarde, quero saudar e cumprimentar os colaboradores e servidores da Câmara Municipal, parabenizá-los aí pelo trabalho sempre, e também de forma muito especial, saudar e cumprimentar os telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara, desejando a todos uma ótima tarde também, e vamos aqui dar início à primeira audiência pública do 9º período, para que seja tratada aqui nesta reunião, solicitando também a presença do secretário de governo, também da nobre servidora da prefeitura, Marlene Bassoli, e também Douglas Alves Souza, Denise Pericier. Daqui a pouquinho estaremos chamando para que possam participar efetivamente dessa reunião, mas quero de forma bem positiva transmitir a todos aí um abraço a todos, né, e vamos dar início a esta primeira audiência pública em caráter de uma reunião, em função do momento que estamos vivendo com relação à pandemia, e daremos então início agora a esta reunião que tem como objetivo traçar metas fiscais estabelecidas nas diretrizes orçamentárias de 2020, bem como a execução de receitas, de despesas divulgadas por meio de relatório resumido e execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, respectivamente do 4º bimestre e do 2º quadrimestre de 2020. Vamos também, se houver por parte das pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e também através das redes sociais, querendo fazer alguma pergunta aqui aos nossos convidados, representantes do Executivo, poderão fazê-la através do WhatsApp, né, que está aí possivelmente na nossa telinha, se for possível que inclua também, por gentileza, o número do telefone, é o número 32, obviamente, 9183-2940. Então, se tiver aí por parte das pessoas que estão acompanhando essa reunião, que se dará início em breve, daqui 2 minutos, nós traremos aqui essa possibilidade, além das transmissões diárias que a TV Câmara possibilita os trabalhos dos vereadores desenvolvidos aqui nessa Casa Legislativa. Então, para darmos início, quero ter o prazer de convidar a Controladora-Geral do município, a doutora Marlene Bassoli. Por gentileza, pode chegar, um prazer receber a senhora aqui, seja muito bem-vinda, sempre um prazer renovado recebê-la, nosso muito obrigado. Pode ser, fique à vontade. Também, da mesma forma e alegria, a gerente do Departamento de Normas Técnicas da PJF, Douglas Alves Souza. Seja muito bem-vindo, Douglas, é um prazer recebê-lo também, nosso muito obrigado. E, finalmente, também para compor aí o trio, né? As pessoas especiais aqui que realmente fazem um trabalho excepcional à frente de suas pastas, gerente do Departamento de Controle Operacional, Denise Pericier. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la também. Nosso muito obrigado aí pela presença. Então, vamos dar início a esta reunião e quero fazer com que convite, né, para que a nossa controladora-geral, Marlene, possa ficar de pé, se assim achar melhor, ou também ficar sentada conforme se encontra, tem total liberdade para poder fazer a sua manifestação. Parabéns mais uma vez, nosso muito obrigado. O microfone está aqui, tá, ó. Denise, Douglas, fiquem à vontade. Marlene tem total liberdade, muito boa reunião para nós. Só um minutinho que nós vamos verificar se o microfone já está ligado, devidamente ligado. Com todos os cuidados aí de higienização, tá? Está totalmente higienizado o microfone. Marlene, por favor, muito boa tarde, fique à vontade. Não deu não. Só um minutinho, nós estamos ainda, Marlene, só um minutinho. Verifique o microfone, por favor, que não está saindo áudio. Alô? Sim, muito obrigado. Por favor, senhora Marlene, fique à vontade. Muito boa tarde a todos. Senhor presidente da Câmara, vereador Pardal, a diretora da Câmara Cida, os meus servidores, o pessoal aqui presente, né? Porque a questão da pandemia, a gente está fazendo isso, né? Via canal de TV, não é isso? Da Câmara. E eu vim apresentar, como é a terceira vez esse ano, o segundo quadrimestre de 2020 e o 4º bimestre.
porque nós temos que apresentar por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal da LRF. Então, vamos começar a passar os quadros e eu vou explicando, né, à medida que eu for explicando, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Pode passar. Pode passar. Pode. As receitas. Então, nós vamos começar primeiro com as receitas. Pode apresentar o primeiro quadro. Neste quadro, nós estamos apresentando a arrecadação das receitas correntes da despesa de capital em relação às metas previstas para o exercício 2020. As metas, elas são bimestrais, então eu estou apresentando metas de 4 bimestres, porque é exigência da Lei de Responsabilidade que tem que ser feito junto à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós temos que apresentar as arrecadações bimestrais, nós temos que prever essas arrecadações. Então, o que nós temos ali? Nas receitas correntes, nós temos uma realização de 94% em relação à previsão. Depois eu vou fazer uma comparação com a parte orçamentária, que aí é a lei orçamentária anual, é aquela que foi prevista para gastar o ano inteiro. Então, por enquanto, estou fazendo com as metas, que ela foi feita uma previsão na lei de diretrizes. Na parte de receita de capital, nós temos 9%, quer dizer, foi uma arrecadação bem acanhada, de 9%, né? Quando estava previsto 249, foi arrecadado apenas 21 milhões. Então, quer dizer, foi bem acanhada a parte de capital. Na outra, que é a parte de corrente, 94%. Ali tem um destaque maior, que vocês podem notar, nas contribuições, de 106%. Mas como é previsão, depois eu vou passar cada caso para vocês, um por um, mais para frente. Aí eu vou deixar para passar mais para frente um pouco. Pode passar o quadro. Esse daí já apresenta a arrecadação em relação à previsão anual. Então, isso que está consignado na lei orçamentária anual. O que está previsto para se arrecadar nesse exercício. Então, o que nós temos de execução? Nós temos, de janeiro a agosto, nós temos uma arrecadação de... Nossa Senhora, eu não consigo ler, deixa eu ler por aqui. Não, tem que ler por aqui. Nós temos uma arrecadação de 61% na parte corrente e a parte de transferida, nós temos 65%. A corrente própria e na transferida 65%, que deu um total de 63%. Olha, eu queria chamar atenção aqui, que as receitas que estão mais chamando atenção aqui, é a receita de IPTU, que é um tributo sazonal, é um tributo que no começo do ano ele foi pago 38% à vista. Então, quando entrou a pandemia, que realmente teve um impacto muito grande na arrecadação da prefeitura, o IPTU não teve tanta influência, assim como o IPVA, que apresentou 85% na arrecadação, em relação àquilo que estava previsto para o ano. Isso aqui eu estou comparando agora com a LOA, tá? Com a LOA. Então, nós temos um total... Então, isso aí é comparado com a LOA. Agora eu vou apresentar as arrecadações mais individuais, que eu acho que fica mais interessante, aquelas que são mais representativas. Pode passar o quadro, por favor? Lá, nós temos as próprias com 41%, e as transferidas com 59%. Vocês podem ver que as transferidas, elas estão mais representativas. Aí depois nós vamos falar por quê. Será que as receitas que vieram da União, do Estado, elas estão maiores? Será? Então nós vamos ver o porquê que essas receitas transferidas tiveram uma melhor performance do que as receitas próprias, que elas não tiveram boa atuação, com exceção realmente do IPTU, que é um tributo sazonal. Pode passar. Aqui, vamos ver que no IPTU, ele é lançado junto com a taxa de coleta de resíduos sólidos. Ele é lançado junto. Então, nós temos aqui, ele comparado com o exercício anterior,
com o exercício anterior. Então, de janeiro a agosto de 2019, com janeiro a agosto de 2020. Nós temos o IPTU com aumento de 2% apenas. 2%. Isso a preços correntes, não é a preços constantes. O que seria a diferença? A preços constantes, a gente leva em conta a inflação, que é o mais certo. Eu vou julgar os preços tudo agora. Então, eu estou comparando alho com alho e não alho com bugalho. Porque quando eu mostro a comparação de uma coisa de agora com uma do ano anterior, eu não estou considerando a inflação. Então, esse 2% é sem considerar um índice inflacionário. Depois nós vamos ver para quanto que vai esse percentual. O que é o IPTU? O IPTU, ele teve uma planta de valores genérica, que é de terreno, de edificação, que houve um aumento de 3,3%. A prefeitura sempre aumenta pelo índice de preço ao consumidor amplo, que é o IPCA. Então, foi muito pequeno e a prefeitura aumentou por ele. Mas o que teve? Nós tivemos um cadastramento de novos imóveis, que atingiu mais ou menos uns 2%, 2,5%, que representou 6 mil imóveis cadastrados a mais. Esses imóveis é que vão gerar uma arrecadação melhor para a prefeitura, sem aumentar a carga tributária, porque eles vão gerar tributos novos para a prefeitura. Então, não houve aumento, houve apenas uma revisão inflacionária. Além disso, nós temos que 38% dos contribuintes pagaram IPTU, ou seja, com 10% nós tivemos 66 mil contribuintes que pagaram lançamentos, que pagaram à vista com 10% de desconto. E até março, com 5%, nós tivemos 17 mil contribuintes, o que representa aí uma perda de arrecadação por causa dos descontos em torno de 11 milhões. Em torno de 11 milhões de perda em função da renúncia. Porque quando a gente dá desconto, a gente está tendo uma renúncia. Então, essa renúncia, realmente, ela foi na faixa de 11 milhões que a prefeitura perdeu. Mas, por outro lado, ela teve uma antecipação. E essa antecipação hoje não tem sido um grande empreendimento da prefeitura. Nós estamos com... Vocês podem notar que eu não falei hora nenhuma no primeiro quadro em aplicação financeira. Por que eu não falei? Está tendo uma aplicação com rendimento de 2% da taxa Selic. 2%. Então, é muito pouco. A prefeitura não está tendo muito tempo de ficar aplicando os recursos, que são muito parcos, né? Muito parcos, não consegue aplicar, e a taxa Selic está muito baixa, e a prefeitura tem que ter critérios para aplicar, não pode aplicar em questões, aplicações arriscadas, aplicações financeiras arriscadas. Depois nós temos também que levar em conta a Lei 14.030. A Lei 14.030, que passou aqui até pela Câmara, logicamente, foi aprovado pela Câmara, a prefeitura postergou pagamentos do IPTU de abril, maio e junho para julho, agosto, setembro. Isso não só valeu para o IPTU, como valeu para o ISS, que teve uma arrecadação bem acanhada, até menos que o IPTU, porque ela se estende por todo o ano. O IPTU não, até março, muita gente já tinha pago. O ISS não, ele é um tributo que o autônomo paga todo mês, e aquele que paga sobre o movimento financeiro, que é chamado ISS homologado, é de ofício, né? Vamos dizer assim, ele tem que ser homologado para ser reafirmado de que ele está correto, mas ele é de ofício, a própria empresa recolhe sobre a receita bruta. Então, isso aí, com essa pandemia, teve uma queda muito grande no ISS. Então, nós tivemos, por exemplo, 7% no movimento econômico de queda. Isso de serviço. O perfil da cidade, né? O perfil da nossa cidade é mais de serviço. Então, o que acontece? A vocação nossa é serviço. O que aconteceu? Nós ficamos com o ISS com a arrecadação prejudicada, porque com a questão da pandemia houve uma retração da atividade econômica, tanto na questão do comércio, que caiu o ICMS, como na questão do ISSQN, né? Foi uma retração na economia. E nós temos, por exemplo, uma queda
nos profissionais liberais, que são os autônomos, né, que pagam o ISS autônomo, pagam por carnê, não como movimento econômico, eles pagam por carnê. Teve uma queda de 38%, apesar de que passou uma lei complementar 105 também, passou essa lei aqui municipal, com uma redução no pagamento para esses autônomos. Então, também, com a pandemia, ainda caiu bastante a nossa arrecadação do ISS. Nós tivemos as retenções caíram 11% mais ou menos, que são aquelas empresas que, quando pegam o serviço de uma outra empresa, elas recolhem o ISS e passam para a prefeitura. É como se fosse uma antecipação do pagamento. Antes da empresa, porque ela paga no final do mês até o tal dia útil. Esse não. Prestou serviço para a MRS, por exemplo. E aí a empresa vai lá, calcula o ISS e já recolhe a prefeitura. Essa retenção também caiu, chama substituição tributária. Também caiu essa arrecadação. E nós tivemos também o Simples Nacional, que é o regime tributário diferenciado, que também caiu na faixa de 14%. E hoje, esse tributo, desse simplificado, ele representa em torno de 1/5 ou 20% da arrecadação de ISS da prefeitura. O que é esse regime tributário simplificado? A empresa paga os tributos estaduais, federais, municipais, tudo num dano de forma simplificada. Depois a União reparte para cada ente correspondente, né, ou para o Estado, ou para o município, aquilo que lhe cabe. Esse é o regime tributário diferenciado. Nós temos o imposto de renda. O imposto de renda, a única coisa que justifica ali, aquele aumento ali, em relação ao ano anterior, é o salário. Por quê? Todo servidor tem que pagar o imposto de renda. Esse imposto de renda é calculado sobre o salário. O salário teve aumento de 4,31 em janeiro. Então, não está pagando mais imposto de renda, os servidores estão contribuindo mais. Com relação à obra, pode ser também que tenha contribuído para esse aumento aí, porque nós estamos com frentes de obras aí na cidade. A dívida ativa, a mesma lei que eu falei de IPTU, ela também foi para o ISS, a dívida ativa. Os parcelamentos de dívida ativa foi postergado. A lei de outubro do ano passado concedeu anistia para os contribuintes. Então, diminuiu os encargos e ele podia parcelar em até 12 vezes. Com essa lei que postergou o IPTU, postergou também os parcelamentos. Então, de abril, maio, junho, ele poderia pagar em julho, agosto e setembro. Então, foi onde também que reduziu o valor da dívida ativa, nós estamos com menos 10%. A CCCIP é a contribuição para o custeio de iluminação pública. Ela é paga no lote vago para a prefeitura. No edificado, ela paga junto com a conta de energia elétrica. Então, o que acontece com a CCCIP? Ela está com uma impressão ali de um -1 negativo. Ela está com um -1. Mas será que a CCCIP diminuiu? Todo mundo está pagando menos luz? Eu acho que até ao contrário. As pessoas estão ficando mais em casa, por causa desse período pandêmico, né? Estão ficando mais dentro de casa. E conclusão disso, a energia, ela deve, com certeza ela aumentou, mas o caso que nós estamos comparando com o ano anterior. O ano anterior teve uma reposição da CEMIG, de um recurso atrasado que ela estava devendo à prefeitura. Então, subiu o ano passado. Quando eu comparo esse ano com o ano passado, que está acima do que arrecadou, está dando um ponto negativo, mas a arrecadação ocorreu mais ou menos dentro da normalidade. Outras contribuições, nós temos o Plano de Saúde Servidor, que é o PAS, 14 milhões de arrecadação, não alterou muito em relação a esse ano, caiu muito pouquinho, caiu 1%, mas houve uma queda. Houve uma queda. Não sei se é pessoas que saíram da prefeitura, o que é, mas reduziu 1%. E a questão do RPPS, ele passou de 60 para 62 milhões. Por que o RPPS, que a gente estava dizendo, estava sempre em queda, estava caindo, ele melhorou, ele teve uma subida um pouco esse ano, é o regime da Previdência, apesar de pouco, que não é tão representativo, mas é porque nós tivemos contratação de servidores efetivos da Prefeitura que começaram a contribuir com o RPPS.
Então, se nós tivermos todas as contratações com pessoas efetivas concursadas, que é o correto, nós estamos cumprindo a legislação mais na íntegra, nós ainda estamos contribuindo para que o RPPS também, ele se erga, né, vai se erguendo de uma forma para atender às necessidades, que a gente precisa desse regime da Previdência. E outras ali nós temos multas. Se a dívida ativa caiu porque postergou o pagamento por causa da pandemia, a multa também. A multa de 18 caiu para 13 milhões. Então, nós temos uma queda aí também, de 13 para 18, né? De 5 bilhões. 12 para... Ah, não, 12 para 8. É 12 para 8, é 13, não, 12 para 8. Então, nós tivemos também uma queda nas multas decorrentes da dívida ativa, que elas são cobradas junto com a dívida ativa. Nós temos também o ITBI. O ITBI foi o seguinte, caiu 21% na arrecadação do ITBI, por causa da queda de 21 milhões, que caiu para 18. Porque nós tivemos uma queda de 21% nos registros imobiliários. Então, estava havendo menos transação imobiliária, e o ITBI é imposto de transmissão de bens imóveis. Então, a pessoa paga à medida que ela transmite o imóvel. Então, se nós estamos num período de pandemia, com certeza houve uma retração também no mercado imobiliário. Nós tivemos 21% na queda dos registros imobiliários. Então, nós passamos de 21 para 18, uma queda de 11% no ITBI. E nós temos ainda as contribuições previdenciárias para compensação entre regimes previdenciários. O que é isso? Nós tivemos de 12, caiu para 6. O que é isso? Que nós perdemos 6 milhões. Quando a gente está pagando, lá, eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu paguei o INSS um período, né? Não, eu até, no meu caso, não tem muito não. Mas quem passou para o regime próprio da prefeitura, que é o regime previdenciário da prefeitura, normalmente ela faz parte dessa compensação. Por quê? Ela pagou o INSS, depois passou para o regime da prefeitura. Esse período que ela ficou pagando o INSS, é feito um cálculo e é feita compensação entre os regimes previdenciários. O previdenciário geral, que é do INSS, com o regime da prefeitura, que é o RPPS. Esses são os 3 que mais se destacam, onde teve ainda uma queda de 30%. E nós temos aqui menos 3% na arrecadação das receitas próprias do município. Então, nós tivemos uma receita bem acanhada, negativa, isso a preços correntes. Se eu colocar isso a preços constantes, considerando a inflação, vocês vão ver que vai passar para, acho que, menos 6%. Mas nós vamos ver mais para frente. Então, vocês vão ver que a arrecadação ela teve uma queda bem grande, quando a gente precisa de cada vez mais receitas em função da demanda da cidade, né? Da demanda da população. Pode passar. Ali vocês olham o IPTU, bem representativo, e o ISS. Depois vem o imposto de renda, depois outras contribuições, né, como eu já falei, as contribuições que é o RPPS e o regime, o Plano de Saúde do Servidor, que é o PAS. Pode passar. Agora nós temos as transferidas. O FPM, menos 7%. O FPM, ele decorre dos recursos compartilhados do IPI e Imposto de Renda. Gente, se o nível de atividade econômica diminuiu, ele teve uma retração por causa da questão da pandemia, consequentemente, nós vamos ter problemas com o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que ele é com base nesses 2 tributos, que é Imposto de Renda e o IPI. São os recursos compartilhados, eles que formam o FPM. Depois vocês vão ver que, apesar da arrecadação está até agora em 44 bilhões, conta 47 no ano anterior, quer dizer, teve uma queda em nível corrente. Em nível de constante, que leva em conta a inflação, ainda é menor ainda. Mas o governo federal fez uma reposição, que eu vou falar depois sobre essa reposição. Não foi um valor muito representativo, mas
um valor que sempre ajuda. O ICMS, mesma coisa. O nível de atividade econômica do Estado e a política tributária do Estado é que vão definir a questão do ICMS. Com a questão da pandemia, mesma coisa. Houve uma retração do comércio, todo mundo sabe, nós ficamos com lojas fechadas, a circulação estava muito devagar. Até hoje, eu não sei se houve uma recuperação, não posso falar. Se houve uma recuperação, nós vamos ter que olhar os dados daqui para frente, acompanhar isso a par e passo. Mas o que a gente tem visto é um pouco acanhado. Lojas até, né, algumas fecharam, a atividade complicada. Nós estamos no período de pandemia, isso aí é típico do período de pandemia. Então, o que acontece? O ICMS teve uma queda bem grande, mas também decorrente de dois fatores que extra-pandemia. Um é o valor adicionado fiscal. O que é o valor adicionado fiscal? É aquele indicador econômico-contábil que o Estado usa para ver todo mundo quanto que tem desse indicador. No final, ele soma tudo e vê a participação de cada um no bolo, que é um índice de participação dos municípios. É com base no VAF. O VAF é a atividade econômica do município que é mandado para lá. Então, aquele indicador vai servir de base de cálculo do índice de participação. Ele caiu, o índice de participação caiu 3,5%. Isso representou uma perda na arrecadação de pronto em 3.500.000. Caiu a arrecadação do ICMS. Depois eu tenho aqui o IPVA. O IPVA, como IPTU, é um tributo sazonal. Ele é um tributo que, mais no início do ano, ele não teve tanta influência com a questão da pandemia. Não teve tanta influência. Então, o que acontece com o IPVA? O IPVA nós recebemos 16 milhões em janeiro, fevereiro e março. 16 milhões a mais de uma dívida para trás que foi paga agora no início do ano. Então, isso aumentou a arrecadação. E, contra isso, nós temos o quê? Descontos, que são renúncias de receita. Nós temos 3% de desconto no pagamento do IPVA e temos mais 3% do bom pagador. Eles fizeram uma campanha, né, do bom pagador, que também teve 3% de desconto. Além da depreciação dos veículos automotores, na faixa de 3% também. Nós temos o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde, nós temos o bloco MAC, que é o bloco de média e alta complexidade, teve um aumento de arrecadação na ordem de 9 milhões, um aumento de 9 milhões, esse bloco MAC, 9 milhões de arrecadação. Nós tivemos uma transferência para a Covid de 75 milhões para a Covid, porque o município não estava, além de não estar recebendo as arrecadações de forma normal, nós tivemos um impacto grande na saúde por conta da pandemia. Gastos, né, de prevenção, para o enfrentamento dela de toda a ordem, né? Equipamentos, leitos, UTIs, etc. Então, nós tivemos 75 milhões de receitas para a Covid. É receita com prestação de contas. Vão ter que prestar conta, inclusive ela tem um dígito diferente na hora de fazer a classificação da despesa, para identificar o recurso que veio para gasto do Covid. Nós tivemos emendas parlamentares na faixa de 18 milhões para a saúde, por isso que tem esse valor ali que está dando, quer dizer, que nem assim ainda está o ideal, mas que melhorou a arrecadação. 18 milhões de emendas parlamentares, né? Essas emendas representaram 13,5%, 13 milhões e 500 mil, pode para gastar de livre aplicação. 4 milhões e meio para Covid. Então, nós já temos aí 75 mais 4,5. Só para gasto Covid. Quem passou o recurso lá, o deputado federal, o estadual, passou para gasto do Covid. Então, ele está vinculado com aquilo que o parlamentar passou para a prefeitura. Depois nós temos o programa Mais Vida, 6 milhões de reais também a mais. O que é esse Provida? É um programa do Estado para atender, melhorar a qualidade de vida dos idosos, mais voltados para a área de saúde. Passou 6 milhões, que é o Mais Vida. E temos,
Não, nós temos... Não, eu já falei todos, né? Não, os principais, eu já falei, do Fundo Municipal de Saúde, o que levou esse aumento. Mas o que pesou mais ali foi o Covid, na faixa de 75 milhões. Nós temos o Fundeb está muito bom. O Fundeb aumentou 10% aí, porque normalmente a gente tem ele sempre muito ajustado em cima daquele que é arrecadado, mas o Fundeb aqui teve uma atuação melhor. O que aconteceu com o Fundeb? Nós tivemos o salário, o mínimo nacional, o mínimo nacional por aluno, ele passou de 3.200 para 3.600 alguma coisa. Isso daí já é o salário mínimo, é o mínimo nacional por aluno, que multiplicado pelo número de alunos do município, que o município tem muito aluno na escola, a gente recebe mais do que participa com o bolo, que é o Fundeb. O Fundeb é um fundo. Então, nesse bolo, nós participamos com X e recebemos X mais Y. Então, o número de crianças na escola aqui está dentro do que deveria ser, né? Pelo menos é um nível melhor, porque tem gente que coopera, que manda o recurso, um valor, e recebe menos do que ele mandou. Nós não, nós recebemos mais. Então, nós temos criança na escola que justifica isso. Então, isso é multiplicado pelo número de alunos. Outro foi o quê? Tem uma dívida do Fundeb de 2018, que agora está sendo paga à prefeitura. A prefeitura vai receber 1.600, não é? Acho que é 1.600.000 por mês, de abril de 2000 até abril de 2022, ela já recebeu 8 milhões, né, de abril até agora, 8 milhões para o Fundeb. O que é o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Educação Básica, né, de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Então, nós estamos com arrecadação bem representativa. E agora tem esse plus na arrecadação que vai ajudar no desenvolvimento aí da educação. E como nós estamos com problema na educação, esse recurso, hoje, ele não pode ser considerado, apesar que os professores estão recebendo pagamento de forma justa, os temporários estão recebendo, que é um número grande de professores, né? Mas as atividades da escola, a questão de merenda, ela está sendo feita, usada para cesta básica, para outros fins, né? Da educação, para as crianças, né, da escola. Nós temos o FNDE, muito pouco significativo, é o salário educação e a merenda escolar. Ali houve um aumento na parte da merenda, mas em compensação abaixou na questão do salário, acho que em 600 mil, alguma coisa assim. E outras nós temos. Olha, nós temos os convênios que passaram de 1,5 para 4,5 milhões, convênios correntes, tá? Porque eu estou falando em parte corrente. Então, esses convênios correntes, eles passaram para 4 bilhões. Nós temos o Fundo Nacional de Assistência Social, que vai para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele estava em 1,5, passou para 8 milhões. Mais ou menos aí de 6 milhões são receitas que vieram também para o Covid. O Covid, ele abrange a assistência social e a saúde. Depois nós temos também o auxílio financeiro. O auxílio financeiro, ele veio na faixa de 51 milhões de auxílio financeiro. Desse auxílio financeiro, 41 milhões vieram para gasto livre, aplicação livre pela prefeitura. A prefeitura pode gastar aquilo da forma, né, do que ela precisar e achar conveniente, lógico, sempre dentro das necessidades da população, etc. 41 milhões. 6 milhões foi para saúde e assistência. A assistência com uma parcela, uma fatia muito pequenininha, a maior parte ali foi para a saúde, 6 milhões. E o restante aí de 4 aí, dos 51, foi a recuperação do FPM, que eu falei lá atrás, que o governo ia mandar um recurso para a recuperação do FPM que estava abaixo, por causa dos recursos compartilhados, que a atuação não estava nada boa com a questão da pandemia. Então, ele mandou esses 4 milhões para a recuperação. 4 milhões dentro desses 51 milhões de auxílio financeiro. Pode passar. Ah lá, a receita.
o Fundo Municipal de Saúde, o ICMS, o Fundeb em verde e outras lá em laranja. O IPVA em um azul meio que mais escuro e o FPM com azul claro. Pode passar. Agora, só para vocês verem, eu fiz uma comparação entre o constante com o corrente. Olha ali, o -3 da receita própria ficou -6, que eu já tinha falado até antes, -6, quando eu jogo a inflação. Sem inflação, cada um, na época que foi arrecadado, é -3. Quando eu jogo tudo a preço de hoje, a preço de agosto, ficou -6. Esse é o real. Esse é o valor real, é -6. Eu não posso comparar uma receita desse ano com uma receita do ano passado. A inflação veio comendo aí, veio tirando aquela capacidade ali do recurso de fazer jus a uma despesa, né? Com certeza. E o 35 da transferida passou para 31. A transferida foi mais por conta do Covid. E o Covid, vão dizer que ele é vinculado. Ele tem que prestar conta e devolver. Ele tem que prestar conta e, se não gastar, certamente terá que devolver, porque tem que prestar conta do recurso. Pode passar. As receitas de capital, nós temos ali, operação de crédito 3.907, que eu vou passar quais são. Alienação de bens, praticamente não teve, não vendeu nada de bens, de imóveis da prefeitura. Transferência de capital, 8.621. Desse 8.621, 2.700 correspondem a emendas parlamentares de capital, que eu vou passar também. 2.700 emendas parlamentares para capital. Desse valor, 1,5 milhão para Covid, 900 para gasto livre. Gasto livre, o parlamentar não indicou. Pode passar. Programa de modernização PNAE-FM 8, pavimentação asfáltica, o FINISA, que veio até a lei aqui para a Câmara, 4.825, alienação de imóveis, muito pouco, 2. Pode passar. Ali, eu apresento alguns convênios, o PAC, área de saneamento, 3.500, a CESAMA, Eixo-Parebuna, 1.890, investimento nas UPAs de Santa Luzia, São Pedro, a Norte, nas UPAs, 3.393, fechou aí um total de 21.620. 21.620 de transferências de capital, tá? Transferência de capital, pode passar. Agora são as emendas parlamentares. Gente, isso aí é informativo, está no site da prefeitura, na parte da Controladoria Geral do município, está na questão da audiência pública, se vocês abrirem lá, entrarem na CGM, que é a Controladoria Geral do município, vocês vão encontrar um lugar lá, um link que tem audiência pública. Se vocês abrirem, vocês vão achar todas as audiências públicas. Então, isso aí vai estar lá para olhar quem são os parlamentares que passaram o recurso. Eu não tenho como ficar lendo, porque não tem lógica eu ficar lendo aqui os parlamentares que passaram o recurso. Pode passar. Aí, tudo são os parlamentares. Tem uns que aparecem mais vezes, né? Aparece mais vezes, né? Não consolidou, não, né? Ali fala o que é, né? O que é. E ali são as transferências, aí continua também, hein? As emendas parlamentares. Não, continua as transferências. Eu estou dizendo assim, os vereadores que participaram com 2 transferências, ela parece separada. Para que é? Parece separada. Não, olha o que eu perguntei. A minha pergunta, os parlamentares, se tem um parlamentar que passou 3 vezes, ali parece separado para que ele passou. Parece para que ele passou, não está somado não, né? Não é isso que eu perguntei, não.
Então tá, aí deu 18.348, que eu falei lá na época do fundo, que eu já falei 18 milhões, 13,5 para gasto livre e 4 milhões e 500 com Covid. Eu já falei lá na hora que eu falei do Fundo Municipal de Saúde. Pode passar a maioria aí, o que é gasto livre está ali, o que é saúde, que é 4 milhões e meio, também está ali. Está escrito ali Covid, ou tem, às vezes não tem indicação, mas nós olhamos pela escrituração, pela parte contábil da prefeitura, tá? Nós olhamos, pode passar. Aí, ainda continua ainda. Aí é capital. 2.715, vocês vão ver lá no capital. 2.715 de emendas. Desse total, não, 2.715, que é, desse total, 1.500 é para Covid e 900 gasto livre. E 1.500 para Covid, comprar aparelho, aí é capital. Eu não posso pegar Covid e comprar álcool em gel. Eu tenho que comprar respirador, o que precisar lá, maca, equipamento, tá? Porque isso aí é capital. Então, 1.500 foi para gasto do Covid. Pode passar. As despesas. As despesas, nós temos aí, a despesa com pessoal em cargos, 57%. Só aumentou em janeiro 4,31%. Ano passado não teve aumento de servidor. 4,31%, e nós tivemos também um aporte para o RPPS, o regime próprio, 67 milhões, para complementar pagamento do fundo, para pagar pensionistas e aposentados. Então, nós tivemos 67 milhões para pagar pensionistas e aposentados, para complementar. Depois nós temos juros e encargos da dívida. É o seguinte, a lei complementar 173, ela suspendeu pagamentos de empréstimos de abril até dezembro de 2020. Ela suspendeu. Mas para a parte da Receita Federal, não foi contemplado para suspender esses pagamentos. Aqui dali foi um alívio financeiro para a prefeitura. Ela deixou de pagar, a partir de abril, os bancos, continuou pagando a Receita Federal do Brasil. Esse não foi contemplado, deve ser por questões previdenciárias, que não tinha como. Além do auxílio financeiro que estavam dando, a questão dos aposentados que a União paga. Ela, com certeza, não tinha condição de abrir mão disso. Mas dos bancos, essa legislação suspendeu o pagamento. Foi realmente um alívio financeiro para o município. Agora, então, só para vocês terem ideia, de janeiro até agosto, nós tínhamos que pagar 13 milhões e 300. Nós pagamos 5.500. Nós tivemos uns 8 milhões aí de alívio. Vocês podem notar que aqui, no juro, eu tenho 2.400. Na amortização, eu vou ter os outros 3, que vão fazer os 5.500, porque lá eu não vou repetir. Quando chegar na amortização, vocês vão ver que é 3 milhões, mais os 2 vai dar 5.500. E nós temos outras despesas correntes que entram ali, que deu esse aumento de 36%. Então, nós temos a despesa de capital 8%, total de 40%. O 40% está baixo. Mas agora eu queria deixar uma coisa clara, que aqui eu apresento o que é liquidado. O que é liquidado. Então, se no dia 31 de agosto, que é o último dia que eu estou contando para apresentar todos esses dados, que são dados contábeis, que eu estou apresentando até hoje, se teve uma nota que chegou no dia 31, dia 29, ela não está aqui liquidada aqui, porque a prefeitura certamente não teve tempo. Ela tem que ser conferida, verificada, tem que passar por uma vistoria, uma conferência geral nela para poder fazer a liquidação. Então, por isso que está dando esses valores baixos de despesa. Quem olha, às vezes, fica assim, a prefeitura está gastando pouco. Não, não está gastando. Porque eu só apresento coisa liquidada. Então, tudo que é de agosto, normalmente é liquidado no início de setembro. Normalmente, não estou dizendo que é tudo, não. Mas uma grande parte é liquidada em setembro. Então, eu tenho uma defasagem de tempo aí na liquidação. Pode passar. Eu tenho pessoal em cargos, 2% de aumento. Nós tivemos um aumento de 4,31 em janeiro, ano passado não teve aumento. E já falei na questão do 67 do RPPS. Por quê?
o aposentado e pensionista, ele entra hoje na despesa de pessoal. Antigamente ele não entrava, ele entrava em outras despesas correntes. Hoje está entrando na despesa de pessoal, então está tudo englobado aí, já tem um tempinho que está sendo englobado, que o tribunal orientou para que fosse somado na despesa de pessoal toda para o índice, inclusive para obter o índice, 2%. Eu tenho juros e encargos da dívida, já falei. Transferência a instituições privadas. Transferências a instituições privadas. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma creche que tinha 18 milhões, com a questão da pandemia, caiu o gasto com as creches, e hoje está na faixa de 12 milhões. Então, caiu aí 6 milhões com relação ao gasto com as creches, né? Eu acho que com a pandemia, olhou a planilha de custo, formação de preço, viu aquilo que não tem. Por exemplo, houve muito corte de vale transporte, a merenda, ela pode ter sido colocada para fazer, por exemplo, uma cesta básica, mas ela não entrou para fazer a merenda, porque não está tendo crianças na creche. Então, isso houve uma redução de 6 milhões nas creches. Nós temos atenção à criança e adolescente na faixa de 6 milhões, ano passado também foi mais ou menos isso. E aquela atenção à pessoa e à família em situação de vulnerabilidade, nós temos 8 milhões, ano passado na faixa de 7 milhões. Houve um aumento aí de 1 milhão em relação ao ano anterior. Material de consumo, eu tenho 2 casos que para citar. Geralmente a questão de material de limpeza, que a gente gastou 400 mil, que agora é 1 milhão, porque o valor é pequeno. E a questão do material hospitalar, que de 1 milhão passou para 4,5. Que aí é a questão hospitalar, que a prefeitura com certeza teve que comprar com a questão da pandemia. Outros serviços de terceiros, aí nós temos mais as questões da saúde. Transferência, por exemplo, a ambulatorial, hospitalar e odontológica, nós gastamos mais ou menos na faixa aí de 105 milhões, mais ou menos, esse ano. 105 milhões até agora. Mais ou menos isso. Nós temos nós temos UPA, por exemplo. A UPA passou de 21 para 23. Pode ter sido algum reajuste, alguma coisa aí. A UPA teve esse aumentinho aí, pode ser uma questão do tipo, eu não sei. Ou às vezes uma liquidação maior, porque é o mesmo período do ano anterior. Então, de 21 passou para 23. Nós temos incentivo à contratualização e a questão do 100% SUS, que é a Maternidade Terezinha de Jesus. Esse daí nós passamos de 13 para 18. Nós tivemos um aumento de 5 milhões. Esse do 100% SUS e de incentivo, a adesão à contratualização, que é chamado de IAC. O IAC. E nós temos o incentivo à rede de resposta de urgência e emergência de 18 caiu para 15. Esse já teve um valor menor, mas eu falei que é tudo por conta de liquidação. Às vezes, comparado um período com o outro, o ano passado tinha liquidado mais coisa, porque eu apresento liquidação, tá? E nós temos aluguéis de imóveis, por exemplo, 4 milhões, para vocês terem ideia, até agosto, 4 milhões. Aí eu sempre apresento gasto com publicidade. A prefeitura gastou 0,04, continua igual o outro que eu apresentei aqui, 0,04. A prefeitura gastou 390 mil até hoje de publicidade. É um gasto muito pequeno. Eu acompanho isso há muitos anos que eu acompanho, eu nunca vi um valor tão baixo de publicidade, 390 milhões. Inclusive, tem muita coisa, a questão da pandemia, tinha que fazer chamadas, né, em rádio, televisão, a questão da pandemia. Nós temos locação de mão de obra, de 28 caiu para 18. O que é locação de mão de obra? Nós temos limpeza e conservação, vigilância, apoio administrativo, técnico, operacional. Nós temos serviços domésticos, são as cantineiras. Isso tudo é de 28 caiu para 18. Maioria por questão da pandemia também, por questão da pandemia. E cortes da prefeitura, que a prefeitura também tem feito bastante corte com limpeza e conservação. A gente organizaram melhor o trabalho e diminuir o pessoal sem diminuir a qualidade do serviço. Que, aliás, é o que a gente sempre procura fazer, né? Tem sempre que procurar fazer. E de mais despesas correntes, nós temos outra despesa de pessoal, que são aquelas despesas que entram na despesa de pessoal.
Elas entram na despesa pessoal, mas elas são coisas que são feitas por terceiros, mas que são atividades principais da prefeitura. Entendeu? Então, essa caiu de 4 milhões para 2 também. Houve uma diminuição de ODP. E nós temos também, no caso da alimentação, gastamos 7 milhões. Auxílio alimentação, 7 milhões, mesmo do ano passado, não mudou nada. Pode passar. Aí o pessoal em cargos, está vendo, o pessoal da prefeitura, só o pagamento de pessoal toma conta de uma boa fatia dessa pizza aí, né? Uma boa fatia. E depois vem outros serviços de terceiros, que a prefeitura, logicamente, ela tem limpeza, conservação, ela tem creche, ela tem as cantineiras, ela tem vigilância, isso tudo aí é terceirizado, né? Pode passar. Pode passar. Amortização, eu não falei que ia aparecer. Amortização deu 328, é que eu falei, que foi de juro 2 e 3 de amortização. Fechou os 5 que eu falei que a prefeitura pagou. Fechou os 5. Agora nós temos equipamentos, muito pouco representativo, obras e outros. Sabe o que esse outros aí está dando 109, quanto? 10.923, é isso? Por cento. Sabe o que é isso? É porque não tinha no passado. É uma desapropriação de 1.777.000 para aquela área do Osório de Almeida, para fazer o viaduto do Tupinambás. É para fazer o viaduto do Tupinambás. Aí teve essa desapropriação nesse valor aí. Pode passar. Ali são a relação de obras. Eu também vou deixar, gente, a relação de obras, que basta entrar, já falei, no site da prefeitura, na CGM, Controladoria Geral do Município, audiência pública, que tem essas relações todas, tanto as emendas dos parlamentares, todos quanto que eles doaram para a prefeitura, até para vocês acompanharem quem que está doando recurso para cá. E a questão das obras que estão sendo feitas, porque para ler isso aqui fica difícil. Então, pode entrar lá, tem lá tudo direitinho. As audiências para trás, não é só essa não. Pode passar. Ali, valores correntes e constantes. 53, a despesa corrente, na constante, 39. Na corrente, 0 de capital, na outra, menos 3 na constante, que considera os índices inflacionários, que é o que eu acho que vale mais. É a constante. Pode passar. Agora os resultados. Resta pagar de 264 milhões que tinha em 31/12/2019, vejam bem, foram pagos esse ano 179 milhões, cancelados 26.800.000 e saldo de 58.635.000. Esse saldo, vocês vão ver no quadro da frente, que trata de disponibilidade financeira da prefeitura. Pode passar. Lá, 58, na terceira linha, à direita. 58 é o que tem de resta a pagar de vinculados e de recurso do Tesouro junto. A gente separa para vocês entenderem, mas a gente olha pelo total. E o Tribunal de Contas também olha pelo total. Aí nós temos, no Tesouro, 195 milhões. Desses 195, nós temos empenhados e liquidados 76 milhões, inclusive a folha de pagamento que vai ter que sair, ela está aí liquidada. Ela vai ser paga agora no 5º dia útil. Só a folha dá quanto? Quanto que você olhou? 62. 62 milhões tem ali naqueles 76. 62 milhões só a folha de pagamento, porque ela está liquidada e está ali. Aí nós temos os restos a pagar, 9.491.000 e outras obrigações, 14.470.000. Essas outras obrigações, geralmente, são aqueles descontos em folha para pagar empréstimo de servidor, entendeu? Descontos que a prefeitura tem que fazer na folha e tem que passar para terceiros. São as conciliações, né, que ela tem que passar. E nós temos um total de obrigações de 100.334.
100.334. Então, nós temos 95 milhões em disponibilidade. Mas desses 95, isso aí sempre eu passo para vocês, gente. A prefeitura não tem 95 milhões em caixa para gastar. Para pagar folha, para pagar fornecedor, não tem. Presta aqui. Desse total, nós temos depósitos judiciais, tudo tirado da contabilidade, 18.338. Fundos, Fundo Municipal de Transporte, o dinheiro para nós, ele é vinculado. Ele não é vinculado para o tribunal, mas para nós o fundo é vinculado. É o gasto do fundo de transporte, o FUMA, Fundo Municipal do Meio Ambiente, FUMECAD, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo de Vigilância Sanitária, nós temos 14.685. Câmara Municipal também, nós temos dinheiro, mas é da Câmara, o dinheiro é da Câmara, 10.188. Bloqueios judiciais, nós temos 13.190 de bloqueio. E temos centralização do recurso do Fundeb, 12.600. Esse recurso do Fundeb é o seguinte, porque a prefeitura paga pelo Tesouro, ele está aqui dentro daquele total. Paga com o Tesouro, depois pega do Fundeb e volta com ele, mas ele está ali dentro, então, menos os 12 que a prefeitura liquidou e está considerando ali. E os vinculados, nós temos lá, 271, menos 18, 49 de resto a pagar, 49 milhões, total das obrigações, 0, total de obrigações gerais, 67.500.000, 204. Então, nós temos uma disponibilidade de 300 milhões, sendo que o 95, eu já falei que não é, ele virou 26. Ele virou 26, porque, igual eu falei, eu tirei o fundo de transporte, tirei o FUMECAD, tirei o depósito judicial, os bloqueios judiciais, que eu não posso usar esse dinheiro. E o dinheiro do Fundeb também, que eu não posso, é dinheiro vinculado. Então, nós temos um total, um resultado de 300 bilhões, mas mais por conta dos recursos vinculados. Pode passar. Os limites. 1.691.774 é o valor da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é formada de algumas receitas, a maioria, que a LRF determina quais são elas. A receita corrente líquida é a base para você achar os limites, alguns dos limites, que eu vou mostrar a seguir. A SL é base para me ver o gasto que eu posso ter com pessoal, etc., com dívida. Então, eu tenho 1.691, eu tiro as emendas parlamentares e as emendas individuais. Isso é regra do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Nós temos 1.666.588. Então, 1.666.588. Pode passar. O que nós temos aqui? Despesa de pessoal. Nós poderíamos gastar 854, nós estamos gastando 758, que é 45,48. Nós estamos longe do 46,8 e do 51,3, que é o limite prudencial, que já vai ter alerta do tribunal, vai ter que diminuir cargos comissionados, tomar várias atitudes. Está bem longe disso. E o 54, que é o limite geral. O limite é 54. 51,3 é uma alerta mais forte. E 48,6 é uma alerta assim, ó, vocês já estão 48,6. Cuidado com 51,3, que é o prudencial. Então, a despesa de pessoal tranquila, está tranquila da prefeitura. O Poder Legislativo, mais ainda. Pode usar 94 milhões, 95 milhões, está usando 24. Ele podia ter 5,70, ele está com 1,45. Então, muito longe do limite. E nós temos o total, que pode ter 57% dos dois juntos, nós estamos com 46,93. Quer dizer, todo mundo junto, ainda assim não deu 48,6, que é o primeiro alerta do tribunal, é o primeiro alerta. Pode passar. Ali mostra o limite prudencial, no gráfico. O município, 46, o executivo, 45,48, o legislativo, 1,45. É só um gráfico para ilustrar.
Pode passar. Aqui nós temos receita da saúde. A saúde, nós poderíamos gastar com a saúde 91.410. 91 milhões. Nós estamos gastando 167.620. Nós teríamos que gastar 15%, nós estamos gastando 27,51. Até o final do ano, nós achamos que chega a 29%, 30%. A previsão é de 29% a 30% na saúde até o final do ano. Pode passar. A educação. Nós temos que deveríamos gastar 153, nós estamos gastando 153.791. Está 25%, mas a educação ela está com gasto menor, com o problema das aulas que não estão acontecendo. Mas até o final do ano, com certeza, o 25 nós já estamos atendendo, mas nós vamos ultrapassar, porque a gente nunca fica muito no limite, porque o 25 é o mínimo, então é constitucional. A gente não pode deixar de gastar menos, de gastar os 25. Então a gente gasta mais por causa de, às vezes, alguma glosa. Normalmente a gente gasta mais na educação. Pode passar. E aí a dívida. A dívida, gente, nossa, a dívida então dessa turma toda aí dos limites, que nós estamos bem em todos eles, graças a Deus, nós temos aqui o limite da dívida pela resolução 43 do Senado Federal, nós temos que, podemos gastar 11,50, 192 milhões nesse período de um ano. Nós tivemos 13.371, que é 0,8. 0,8. Nós poderíamos ter 11,50 percentual. Depois nós temos a dívida líquida, que é a dívida consolidada, menos a disponibilidade financeira e mais resta a pagar, que é dívida, né? Então nós temos ali 1,57. Não, desculpa, menos 19,92. E a operação de crédito, que nós poderíamos ter 267 milhões, nós temos 26 milhões de operação de crédito, que é 1,57 e não 16%, como a resolução nos permite. Pode passar. Ali eu mostro a dívida da prefeitura, mas aí não é do ano, não, é a dívida fundada toda. Nós temos 2019, 134, 2020, 148 milhões, então, menos 14 milhões, 144.423. Não, tá menos? Ali está menos, não, é mais 14. Não, desculpem, ali é mais 14, a gente vai tirar aquele menos ali. De 131 passou para 148, tá? Agora, embaixo, nós temos, gente, a despesa de capital e operação de crédito. Nós temos uma regra que é chamada regra do ouro. O que é essa regra de ouro? A regra de ouro é que você não pode ter operação de crédito, maior do que despesa de capital. Tá? Essa é a regra de ouro. Por quê? Você nunca pode pedir um empréstimo para fazer despesa corrente. Você faz, geralmente, um empréstimo para fazer uma despesa de capital. Então, por isso chama regra de ouro. Então, o que nós temos lá? Despesa de capital 335, operação de crédito 88. Então, nós estamos usando muito mais investimento do que tendo a operação de crédito. Então, imagina a gente com o contrário ali, com uma operação de crédito de, sei lá, de 335 e a despesa de capital 88. Onde está pondo esse dinheiro? Então, não pode ser usado em despesas correntes, ele tem que ser usado em despesa de capital. É chamado regra de ouro, ela é muito conhecida e muito antiga. Tá? É só para a gente gosta de mostrar a vocês isso. Acho que já acabou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode passar? Ah, não, agora tem do Covid. Nós pusemos alguma coisa aqui do Covid. As empenhadas do Covid, olha lá, ó, 44.685 e as liquidadas 26 e pagas 24. Praticamente nós estamos pagando. À medida que vai entregando as notas, vai liquidando e pagando. 44 milhões até agosto. Ah, não, ela está defasada. É até o dia 18, tá, gente? É lógico que isso já mudou. Esse é até 18 de agosto, até dia 31. Até dia 30 de agosto, com certeza, porque a gente não tinha esse dado.
Hein? Ah, é 18 de setembro, eu estou em agosto. É até 18 de setembro. Não, porque eu estou apresentando até agosto. Nós pusemos, eu estou com o negócio de agosto na cabeça, porque eu estou apresentando agosto. Aqui está setembro, porque nós pegamos atualizado, que esse é um quadro à parte. Nós pusemos só para maiores conhecimentos. Agora, vocês podem acessar o site da prefeitura, no hot site Coronavírus. Ali tem tudo que entrou de recurso, tudo que teve de doação, para onde que foi, e tem também tudo que está sendo gasto, tudo. Se vocês clicarem, lá está uma indicação, tem um quadro que a web permite até um ponto. Se você clicar ali o XLS, por exemplo, ou o PDF, qualquer um dos dois, ele puxa um quadro muito maior. Então ele mostra tudo que é liquidado, tudo que foi pago, nota fiscal, o número da nota fiscal, o dia que foi pago. Então nós temos todas as informações do coronavírus no hot site do coronavírus, que fica no site da prefeitura. Tá? É o www.pjf.mg.gov.br. Todo mundo sabe, né, o site da prefeitura. A página da prefeitura, e lá tem esse hot site que é o coronavírus. E ali compensa vocês dar uma olhada. Entra na parte de transparência, que ali vem mostrando todas as despesas, as doações, as receitas, e nós vamos atualizar agora esses dias, vai ficar tudo certinho. Tá? A gente vai atualizando à medida que a saúde e as unidades mandam para a gente. Ó, eu queria agradecer aí. Muito bem. E desculpa aí, jovem te cansa, né, de ficar ouvindo, é muito dado, é muita informação, tudo junto, a informação é muito junta, mas a gente tem que prestar essa conta, é uma conta da prefeitura, do prefeito, e que a gente faz questão de mostrar que a gente está cumprindo os limites, que está pagando o pessoal em dia, que a gente está cumprindo, fazendo o dever de casa. Muito Porque bem. Não dá, às vezes, para fazer mais do que isso. Nós estamos num período complicado de pandemia, mas eu acho que nós até cumprimos bem, fizemos bem o dever. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Marlene, antes de nós encerrarmos, eu quero primeiro deixar registrado aqui a ausência da vereadora Ana, né, que também outros compromissos pessoais não pôde estar presente, tem essa justificativa da vereadora Ana. Registrar a presença também do vereador Wagner de Oliveira, sempre muito preocupado aí com o tema que foi abordado aqui nessa tarde. E também eu queria até te fazer uma pergunta, não sei se o vereador Wagner também tem esses interesses, parece estar satisfeito com os esclarecimentos, né, vereador Wagner? Tá. Eu fico assim um pouco preocupado e até incomodado com relação, não sei se você teria a possibilidade de pelo menos tentar nos orientar. Os esclarecimentos todos muito bem feitos, parabéns você, a equipe que aqui se encontra e os demais servidores lá que realmente são muito excelentes, são muito profissionais com excelência aqui naquilo que foi trazido aqui nessa tarde. Mas tem uma coisa que está me incomodando muito, que eu acho que seria prudente se nós tentarmos alguma coisa, não sei se seria competência sua ou não, um cidadão que por esse motivo, pandemia ou não, deixou de efetuar o pagamento receita, né? Referente ao exercício de 2019. E, consequentemente, de forma imediata, estou achando que está sendo feita uma outra atribuição para esse contribuinte, para esse cidadão, que a Prefeitura tem recorrentemente feito o seguinte: envia essa dívida de 2019, vamos dizer que seria lá R$ 700 do débito das 10 parcelas referente ao exercício. Mas é IPTU? IPTU. Ah, está devendo 2019. Ela teve um débito, contraiu a partir de 2018, em 2019 entrou em dívida ativa e contraiu, está lá de R$ 700 de dívida desse IPTU 2019. Por esse ou por aquele motivo, ela não conseguiu efetuar o pagamento e a Prefeitura, de forma imediata, está enviando essa dívida nesse montante de R$ 700 a cartório de protesto. Com isto, os emolumentos que são cobrados por esses cartórios gira ali em torno de R$ 400, R$ 500. Então, isso tem feito assim, no meu modo de ver, e eu não sei qual a legitimidade e a legalidade que está sendo feito isso, é óbvio que está sendo feito com responsabilidades, mas quero deixar aqui registrado, você que tem um trabalho muito importante à frente da controladoria e da prefeitura, foi minha diretora no setor de cadastro de IPTU, com muito brilhantismo também, mas nós observamos agora que nós estamos aqui também em defesa da população de Juiz de Fora, deixar registrado aqui com você esse pedido, para ver se a gente impeça da Prefeitura estar fazendo isso, porque todos estão passando um aperto muito grande, o vereador Wagner também tem essa preocupação, toda essa casa também,
E nós sabemos que tem gente aqui em Juiz de Fora que deve R$400 mil de IPTU em dívidas somadas, sem entrar nesse mérito. Entendi. Mas o cidadão que tem já dificuldade, pagou 19 por desemprego, não pandemia agora porque é passado, e consequentemente a prefeitura está fazendo, no meu modo de entender, um pouco de crueldade com esse cidadão. Então eu quero Agora, deixar isso é registrado, recente? hein? Isso é recente? Isso é recorrente, todos os dias acontece isso. Ah, tá. Tá, E a entendi. pessoa acumula os R$700 da prefeitura do débito referente a 19, num montante de R$700, e a prefeitura está enviando para os cartórios para poder negativar o nome dessa pessoa e assustá-la. Porque bota lá assim, ó, tem 5 dias para poder tomar as medidas de acertar o seu IPTU, senão vai te cortar o pescoço, se me permitem a forma fora do normal de fazer aqui um comentário. E a pessoa entra em parafuso, porque já não pôde pagar 2019. Agora acumula mais R$400 e lá é pagamento à vista, só pode efetuar esse pagamento de 412 emolumentos mediante o pagamento de Mediante 2019. o pagamento da dívida. Então eu quero deixar registrado aqui, Ok. tá? Então Sim. estão todos aqui acompanhando a população de Juiz de Fora, porque é necessário tomar uns cuidados aí, porque a população está com dificuldades financeiras e, no meu modo de entender, a forma a ser cobrada está totalmente injusta. Se me permite ainda, quando você falou com muito brilhantismo tudo aquilo que é acerca de despesas e receitas do município, com muita clareza, tenho certeza que todos que nos acompanharam, quero também deixar registrado aqui a continuidade do trabalho sério com a redução de gastos, eficiência e gestão responsável, vai permitir à Câmara Municipal de Juiz de Fora fazer outra devolução histórica de recursos públicos em 2020, desse ano. Cerca de R$10 milhões serão devolvidos aos cofres do município, ou seja, quase o dobro do que nós fizemos aqui na nossa primeira gestão. Isso fruto de todos os servidores da Câmara, vereadores, né? E eu tive a oportunidade de, como presidente também, estar participando desse momento, que para mim é muita alegria. Isso não é favor nenhum, não. Isso é uma obrigação. Então, toda a casa, todos os servidores, vereadores, tiveram esse compromisso e nós vamos possibilitar só em 2020 devolver mais de 10 milhões. Eu estou falando aqui 10 milhões, mas eu tenho certeza que vai dar mais, superando ainda 2019, que todos nós fizemos aqui uma devolução de R$6.200.000. É o que foi passado aqui para nós trazermos essas informações. Isso reforça o compromisso assumido pela Câmara por meio da mesa diretora, estabelecer uma política de austeridade, mostrando que é possível trabalhar com qualidade, transparência e economia. Só um dado para que você fique sabendo também que essa casa tem contribuído muito também com o dinheiro, né, com o financeiro, que realmente é da nossa população que paga seus impostos. Por favor, eu agradeço muito. Muito bom. E você pode também fazer a sua saudação final aí. Nosso muito obrigado e parabéns, você e a equipe, por tudo aquilo que trouxe aqui nessa tarde, que realmente é fundamental e necessário. Parabéns. Por favor. Tá, a gente agradece, eu acho que é uma coisa gratificante a Câmara ter feito essa economia e passar num período que a gente está passando por uma dificuldade muito grande. E a outra questão, realmente a Prefeitura está fazendo cobrança através de cartórios e eu vou dar uma olhada, vamos conversar para me ver, você está dizendo aí que está cobrando agora, que as pessoas estão sem condição, aí de repente dá uma olhada, porque normalmente a Prefeitura faz cobrança, manda executar, execução judicial. E agora está fazendo execução por cartório. E você está dizendo a questão dos emolumentos que ficam, oneram para as pessoas. Eu vou olhar isso lá junto à Prefeitura e a questão da devolução da Câmara, e com certeza nós agradecemos. Eu acho que no momento que não é 10, qualquer 1 milhão para nós é muito importante, porque a Prefeitura está passando um problema. Vocês viram aí, inclusive, a manifestação do secretário da Fazenda, recente, parece que foi ontem, anteontem, dizendo a dificuldade e o déficit que a Prefeitura vai ter até o final do ano. Porque esse recurso do Covid ele não vai ficar aí toda a vida, e além do mais que ele é um recurso vinculado. Né? O recurso vinculado ele é diferente de um recurso de livre aplicação. Tá? Só Muito bem. isso, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez aqui na Câmara, e nós estamos aí no último período aí da administração, né? Então eu sinto assim, é uma coisa muito importante para mim. Bacana. Economista Marlene de Paula Bassoli, nosso muito obrigado, tá, pela sua presença. Denise, Douglas, nossos parabéns aí ao trabalho de vocês. Registrar e agradecer sempre a presença do vereador Wagner de Oliveira, sempre também muito preocupado com as finanças aqui da nossa cidade, né, com tudo aquilo que envolve os interesses da nossa população.
e também membro da Comissão de Finanças, né, vereador Wagner? Então, parabéns ao senhor aí pelo trabalho. Então, nós estamos encerrando aqui esta reunião muito importante, deixando um grande abraço a todos que estiveram aqui presentes, colaboradores, bem como também aos telespectadores que nos acompanharam, também ouviram pela Rádio Câmara, desejando a todos uma ótima tarde. Está encerrada essa reunião. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado.